Olá, viajantes! Hoje vamos conhecer uma cidade louca de especial. Uma cidade que é a essência da história do Rio Grande do Sul. Uma cidade que já foi capital federal. Uma cidade com um centro histórico fantástico. Estamos falando de Piratini. Venham conosco se apaixonar pela primeira capital farroupilha. Piratini está localizada na região sul do Rio Grande do Sul. Fica a 345 km de Porto Alegre e a 98 km de Pelotas. Com 21 mil habitantes, Piratini foi fundada em 1789 e emancipada de Rio Grande em 1830. Mas Piratini é famosa por ter sido a primeira capital da República Rio-Grandense, em 1835. A Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, foi uma guerra civil ocorrida entre 1835 e 1845, quando a província de São Pedro, nome do Rio Grande do Sul durante o Brasil Império, declarou-se independente. Esta revolução tem uma história muito rica e vale a pena pesquisar, para entender melhor a importância de Piratini nesse contexto. E é dessa época a maioria das construções do centro histórico, muito bem conservado, diga-se de passagem, a ponto de alguns chamarem Piratini de a Ouro Preto do Sul. Isso se deve ao fato de Piratini, ao contrário de Rio Grande e Pelotas, não ter crescido muito, mantendo assim seu casario em estilo colonial bem conservado. Vamos começar o nosso tour pela Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Ela foi construída sobre as fundações da antiga igreja, que lá existiu até 1811. A atual foi concluída em 1854, mas sofreu um grande incêndio em 1921, quando seus adornos foram destruídos, precisando ser praticamente refeita, pois só sobrou a estrutura. Para conhecer um pouco mais sobre a história farroupilha, é recomendável uma visita ao Palácio da República Rio-Grandense, onde funcionou a sede do governo da República proclamada em 1836. A placa em alto relevo na fachada indica o seu período de construção, que foi de 1826 a 1835. Lá encontramos itens referentes à Revolução Farroupilha e Piratini. Também tem artefatos indígenas. Afinal de contas, eles foram os primeiros habitantes da região. É uma dessa aqui. Um prédio bem parecido com o Palácio da República Rio-Grandense é o Museu Histórico Farroupilha, que está instalado em uma edificação construída em 1818 e abrigou a primeira escola pública da cidade, em 1837. A Casa de Gomes de Freitas foi construída em 1830, onde morou o célebre piratiniense Manuel José Gomes de Freitas. Entre tantos títulos, ele foi presidente da Câmara Municipal e deputado. A história está presente em muitas edificações, como a antiga cadeia municipal, de 1885, o Teatro 7 de Abril, construído em 1830, o Sobrado dos Azulejos, onde morou Vicente Lucas de Oliveira, que foi vereador, deputado e ministro da Guerra,
A Casa de Garibaldi, que foi morada de José Garibaldi e onde funcionavam as oficinas do jornal O Povo, elaborado por Luiz Rossetti. E a casa do Major Pantaleão Médicis da Silveira, construída em 1887. Perceba também os ícones de metal presentes nas calçadas, assinalando as construções históricas. Alguns demarcam a linha Farroupilha, indicando os prédios que fizeram parte da Revolução. E não deixe de observar o calçamento original em algumas ruas da cidade. A prefeitura está instalada na antiga Casa da Câmara, construída em 1858. O prédio foi remodelado em 1934 para ser a sede do governo municipal e está localizado em frente à Praça República Riograndense, que também é conhecida por Praça da Igreja, por estar em frente à Igreja Matriz. Nessa praça encontra-se o Obelisco Farroupilha, erguido em 1935, em alusão ao centenário da declaração da Revolução Farroupilha. A efígie do monumento é obra do escultor francês Augusto Pastorello. Não muito longe dali está a Camarinha, que teria sido a primeira residência de Piratini. Construída por volta de 1789, é a edificação mais antiga da cidade. É linda e impecavelmente conservada. E por conta disso, recebe o nosso selo de qualidade Olá Viajantes, pois é o destaque do passeio. A imponente Casa Comercial dos Fabião abrigava o ponto comercial do Comendador Moreira Fabião e localiza-se ao lado da casa que era a sua residência, construída em meados do século XIX. Já no século XX, foi moradia de Barbosa Lessa, grande escritor, poeta e folclorista. Já essa bonita casa sediou a primeira Câmara Municipal em 1832 e já foi sede de um ministério. Isso mesmo, aí funcionou o Ministério da Fazenda e do Interior durante a República Riograndense. Aliás, neste local foi promulgada a República Riograndense em novembro de 1836. Lembrando que o grande vulto da Revolução Farroupilha é o general Bento Gonçalves. Ele tinha residência em Piratini, mas a casa foi destruída por uma tempestade na década de 1970. Dica do canal: quer fazer fotos bem legais dos casarões? Deixe para percorrer as ruas do centro histórico a partir do meio-dia, quando a maioria das pessoas vai almoçar em casa. Assim, as ruas têm poucos carros estacionados. Piratini tem dezenas de casas com valor histórico, e o mais legal é que as principais possuem placas informativas. O casario está bem conservado, livre da pichação e do vandalismo. O povo é acolhedor e simpático. Enfim, fica a recomendação para que visitem a cidade. Ficamos algumas horas, pois estávamos hospedados em Pedro Osório, a 64 quilômetros dali. Bônus: vejam algumas imagens de Cerrito e Pedro Osório, duas cidades vizinhas que até a década de 90 eram uma só cidade. Hoje são separadas em alguns metros pelo lendário rio Piratini.
aí? O que acharam da visita de hoje? Ficaram surpresos com o patrimônio histórico de Piratini? Já conheciam, pretendem conhecer? Deixem seus comentários e continuem conosco para visitar mais lugares incríveis. Até a próxima! Tchau!